E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. E dessa vez eu vou trazer o jogo Call of Chaos. Call of Chaos. Acho que é assim que se fala. Eu vou deixar o link na descrição. Esse jogo aqui é um RPG escolar. Muito da hora, RPG escolar. Tipo bullying, sabe? Mas de RPG. Esse aqui é meu personagem, né? Eu tô com um fone de ouvido, né? E um óculos com uma sobrancelha e um bigode aqui, meio da hora. Vou andar aqui pra... Opa, anda pra frente pra ver. Aqui, ó. Roupinha amarela, cabelo vermelho. Seu personagem, no começo do jogo, você monta o seu personagem do seu jeito. E você começa aqui. Aqui o PVP é off, ó. O A, ele bate. E o B, ele... Você segura, ele corre. Se aperta, segura a parada, ele defende. O A, ele bate, ó. Vou tentar bater em alguém. Aqui, ó, é uma área de paz. Aqui você não pode bater em ninguém. E aqui vai ter esses três carinhas aqui no meio da sala. O primeiro, você clica em uso e loja. Ele vai te vender alguns itens aqui, entendeu? Uns itens bons aqui. Esse kit reparar, esse repair kit aqui é pra você reparar suas coisas quando estiver quebrando. Você compra mochila. Essa seringa aqui é pra você aumentar sua energia. Essa seringa vermelha você aumenta seu sangue. E essa seringa verde você aumenta a sua força. E como faz pra você ver seu nível, sua força, suas coisas? Aqui no cantinho, vocês estão vendo, tem uma mochila. Vocês clicam na mochila, aqui vai ter suas armas. Tem uma placa, né, de stop, pare, né. Aqui as suas armaduras. Eu não coloco uma armadura porque não gosto de armadura. E aqui tem as coisas, né, chocolate, ó, as comidas, ele aumenta seu sangue. E a bebida, ela aumenta sua energia, né. Aqui tem as seringas que eu comprei. E nesse meu arquivo, você vê o seu nível, suas coisas. Ó, tá carregando aqui. Aquele item lá, você vai começar o jogo, já vai ter ele. Não tem como você soltar ele, vender ele. E aqui, ó, aparece meu nível 12, eu tô com força 12. Meu HP tá 170 e minha energia tá 170. Esse é meu personagem, tô nem sem nenhum clã, né? E aqui tem os itens, né? O kit reparei que eu falei. Aqui minha bolsa. E pra upar aqui, você não vai pegando XP, você pega essas name tag aqui, ó. E você aperta em uso. Ó, você precisa de coletar 154 identificadores de nome para alcançar o próximo nível. Você pegou 154 desse daqui. Aí você vai pro seu próximo nível, entendeu? Que 154. Aí eu pego e vou pro nível 13. E como que eu faço pra pegar esse? Eu faço missão. Tem que fazer missão pra pegar ele, né? E esse carinha aqui do meio, ele vende armas. Ó, ele vende armas. Tudo de nível, ó, você tem que ter nível... Ah, esse aqui não precisa de nível. Ó, esse aqui você precisa ter nível 3. Ó, a placa, cadê a placa que eu tô, ó? Nível 12, entendeu? Vou pegar esse daqui, nível 13. E esse daqui é uns golpes, né? Ele te ensina, tipo, a lutar, sei lá, uns livros que te ensinam a lutar, ó lá. Eu peguei emprestado todos os livros bons dessa biblioteca. Portanto, se quiser ler alguns dos meus livros, ele vai custar sua mesada. Aí você... Eu comprei tudo já, porque é muito bom, ajuda muito. E aqui, ó, tem esses dois carinha pulando. Esses dois carinha, eles não ficam só nesse lugar. Eles mudam sempre de lugar. Estão lá em um canto, estão em outro. Você pode ver que tem um carinha aqui. Esse carinha aqui, ó, o botão B para bloquear irá reduzir o dano do ataque e evitar que você seja derrotado. Você aperta e segure. Para executar o contra-ataque, solte o botão B assim que o inimigo atacar. Você precisa obter habilidade para contra-atacar na loja. Essa habilidade para contra-atacar você compra ali com os livros. Ao andar, pressione o botão B para correr poder levar você para uns lugares mais rápidos, mas também custará energia. Tipo, se você correr, ó, eu vou correr. Minha energia vai indo, ó, lá em cima, vocês estão vendo. E aqui, vamos chegar aqui nesse carinha aqui, ó. Reformar. Então, você não gosta da sua aparência? Sem problemas, eu posso ajudar você com uma transformação total por apenas uma taxa de 499. Não, mas eu não quero, só tenho o que aqui? Será, tá interessado? Não. Esse carinha nunca muda de lugar, ele sempre fica aqui, entendeu? E só os da missão mudam, então, ó, eu vou mostrar aqui pro seu o resto das coisas que tem nessa sala aqui. Aqui nós temos esse negócio aqui, né, que é o, ó, pra você comprar dinheiro, comprar etiqueta, comprar VIP. Aqui temos uma roleta, né, que você roda e ganha os prêmios. E aqui temos como que eu vou chamar isso? Sei lá, tipo um lugar que tem tudo, uma central, sabe, ó.
Aqui como jogar, pontuação do clã, estatísticas de luta, classificação, enviar surras, publicar mesada, itens especiais, casa, mercado, aqui tem de tudo. E essas camas, esses sofás que vocês estão vendo em volta, vocês podem sentar neles e assistir. Se tiver pouco sangue ficar sentado, ele vai recuperando aos poucos, tá? Então é isso daí, né? Eu vou te mostrar também onde comprar comida. Olha, já estava esquecendo. Aqui, ó, onde você compra suas comidas e sua bebida, entendeu? Você tá no PVP e seu sangue tá acabando, você come alguma coisa, seu sangue regenera, então deve ser muito bom. Mas só que demora, que você tem que cair na bolsa, outros e pegar comida, entendeu? Eu vou mostrar o mapa da escola. Aqui, ó. Essa aqui é o mapa da escola inteira. A escola é grande. Eu tô aqui, ó. Eu sou esse pontinho amarelo aqui, ó. Entendeu? Eu tô aqui, eu posso andar pela escola inteira. Só que eu faço outro vídeo andando pela escola, apresentando a escola inteira pra vocês. Logo depois que eu lançar isso aqui eu faço. Então, nós vamos fazer uma missão agora. Ó, eu selecionei esse carinha aqui. Opa. Selecionei esse carinha aqui e uso o salário. Tá. A missão, aceitar. Deseja aceitar essa missão? Ok. Aí, como você vai saber que essa é a sua missão? Você vai pegar, vai no mapa. Assim que você aceitar essa missão, vai ter uma pontinha vermelha, ó. Meu pontinho vermelho é aqui, eu tenho que vir até aqui. Na academia. Eu tenho que vir na academia. Então, vamos lá fazer a missão. Eu só vou fazer uma missão também, pra não ficar muito grande esse vídeo. Esse jogo aqui é muito viciante. Você quer upar, quer ficar mais forte que os outros, ó. Aquela sala, só aquela sala que não pode brigar. O resto da sala, ó. Ó, nossa, dei uns zumbis. Ó, vai, ele bate. Caralho, sai daqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Calma aí. Tá todo mundo atrás de mim? Mano, é que tem horas na missão que ele te teletransporta direto pro lugar da missão, entendeu? Eu não preciso nem andar até aqui. Mas nós vai, mas pra botar lá pra dentro eu vou mostrar o caminho pra vocês. Caraca, velho. Eu vou morrer, meu sangue. Eu não vou nem comer alguma coisa. Matei? Nossa, apareceu mais dois. Aí os itens deles caem no chão, sei, entendeu? Ó, missão concluída, recompensa de identificadores de nomes, que é aquelas name tag lá, né, pra onde passar de nível, entendeu? Vocês se lembram quantos eu tinha? Não lembro quanto eu tinha, vamos ver quanto eu peguei, só deixa eu colher aqui. Ó, agora eu tô com 27, viu? Ó, eu vou comer alguma coisa, meu sangue pode olhar lá em cima. Vou comer essa batatinha aqui, ó. Tá vendo? Comer chocolate aqui, mais um chocolate. E aumenta o sangue. Eu fui teletransportado direto pra cá, né? Porque eu tô fazendo a missão. Mas se eu fosse vir andando, eu ia fazer esse caminho, entendeu? Ó, a escola é muito grande, você entra pelas portas. Eu vou voltar lá pro lugar onde eu estava. Ah, aqui você tem que tomar cuidado com outros players. Aqui, ó, viu? Outros players. Porque, ó, você não pode bater pessoa mais fraca que você. Olha lá, você não pode incomodar os mais fracos, menos que seja incomodado. Entendeu? Nossa, hoje a escola tá vazia. Porque toda vez que eu jogo, sempre tá lotado. É lotação, vou correr um pouco que tá lerdo demais. Ó, vamos tentar mexer com o cara forte. Ó, aquele cara parece forte, porque essa espada dele é nível alto. Eu vou sair correndo, senão ele vai me bater, eu vou morrer. Olha lá, ele vai querer vir atrás de mim, quer ver? Falei! Quando um cara chega e bate no CC, ele não vai querer bater nele? Ó, tá tendo PVP aqui no meio, eu vou chegar... Será que eu posso bater em alguém? É tudo mais fraco que eu, não posso bater, só se eles baterem em mim, entendeu? Eles deram um soco em mim, eu já posso arregaçar. Ó, esse cara aqui é forte também, eu vou bater. Eu agora vou correr, corre, bora, vamos embora. Aí ele bateu. Nossa, um soco dele tirou metade do meu sangue. Essa área de repouso é onde que a gente começa no jogo, entendeu? Que é o começo lá que eu mostrei pra vocês. Pronto. Aí é aqui, isso aqui. Os players, né? Aqui é uma área de paz. Tem brigas. E aí, você pegou o name tag? Pega, bora fazer outra missão. Você vai fazer outra missão, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês. Meu sangue tá pela metade. Eu vou deitar aqui na cama. E o meu sangue vai regenerando. Fica quieta. Olha, essa cachorra fica latindo bem na hora que eu tô gravando o vídeo.
Fica quieta, Babalu. Vem cá, fica aqui. Então, beleza, é isso aí, ó. Meu sangue tá regenerando. E ali, seu dinheiro lá em cima, né? Eu não aconselho vocês a gastar muito dinheiro, porque pros nível alto, as armaduras vai ser tudo cara. Tudo cara, as armas vai ser tudo cara, entendeu? Aí, tipo, você tá nível 15, upou. Aí você quer comprar um machado de nível 15. Aí você não tem o dinheiro, porque você gastou no 14, nível 14, entendeu? Eu recomendo guardar muito dinheiro. E é isso aí, vai acabar o vídeo aqui comigo tirando uma soneca aqui. E é isso, deixe seu like aí e se inscreva. Valeu aí, gente. Fui.